Então, acho que aí a gente bateu alguma das perguntas, os principais erros, os perigos que as pessoas correm e não sabem. Eu acho que a gente já também, de certa forma, a gente cobriu isso aí. O que eu falo, gente, e eu passo aqui da minha. Você sabe aqui, quem me acompanha sabe o quão fã eu sou de todas as tecnologias que vêm aparecendo. E eu vejo muita gente utilizando novas tecnologias para mandar enviar dinheiro lá para cá, daqui para lá. Tudo certo, cada um com as suas maneiras, tudo certinho. O que eu penso é o seguinte: hoje eu fiz uma pesquisa aqui no Instagram e estava ali, com a última vez que eu vi, 90% das pessoas achando que o ano que vem mais pessoas vão querer sair do Brasil. Por quê? Eleições, para lá para cá, aquela bagunça, vai ser um Deus nos acuda o ano que vem. Olha, Oceano, já te desejo tudo de bom e de melhor, porque o ano que vem vai ser uma coisa louca. A gente sabe como é que vai ser. Ano de eleição no Brasil. O que eu fico pensando é, o número de brasileiros está voltando a aumentar. Os brasileiros saindo do Brasil, indo morar fora, seja para estudos, seja para conseguir trabalho. A gente vê com a tecnologia, muita gente que talvez tinha que sair do Brasil antes para trabalhar, né? Tá ficando no Brasil trabalhando de casa, mas está recebendo por uma empresa de fora. Mas, ao mesmo tempo, eu vejo muitas empresas contratando de fora, tirando os brasileiros de lá. Na sua opinião, e é bem pessoal, é jogando assim porque eu tenho a minha, você acha que a Receita Federal, o Brasil, vai olhar para isso com toda essa bagunça de impostos e déficit que o Brasil tem de dinheiro? Tu acha que vai demorar muito Sim. para eles começarem a olhar para isso com olhos de, opa, esse carinha aqui que está morando no Japão, na Irlanda, na França, onde for, ele está ganhando dinheiro lá fora e ele olhou e conferiu que o fulaninho está morando fora do Brasil há X anos. E vamos lembrar, gente, que agora, quando você chega no Brasil, agora faz anos, né? Você pega seu passaporte e é um scanner, né? Você só coloca no scanner ali, ele já identifica. Você acha que se não tem informação de quando que você saiu ou quando que você voltou a última vez? Mas, enfim, minha pergunta é, com essa debandada que já está acontecendo e vai continuar, quanto tempo vai demorar para a Receita Federal, Ministério Público começar a cruzar isso e realmente pegar a galera? Isso aqui é um achismo, mas assim. É. Mas é importante, sim, a gente pensar nisso, Raul, porque tem várias coisas acontecendo que eu acho que estão chamando, sim, a atenção do fisco. E eu tenho também essa impressão, claro, isso é tudo pessoal, a gente está aqui, né, num bate-papo, não sou da Sim. Receita Federal, mas eu tenho a sensação, eu tenho o feeling de que esse tipo de situação vai começar a ser mais olhada pela Receita Federal, vai ser mais observado. No porquê? Você falou uma coisa muito importante, uma tendência que está, neste momento, se concretizando, em função da pandemia da Covid-19. Nós criamos, esses últimos 2 anos, outros meios de trabalho que não eram inimagináveis antes, como, por exemplo, o trabalho remoto. O cara continua morando aqui em São Paulo, mas ele foi contratado por uma empresa australiana para trabalhar de casa. Ele é um cara administrativo, a presença dele num escritório físico, né, em Sydney, em Melbourne, não é necessária. Porque, aliás, nenhum dos funcionários que moram na Austrália hoje estão no escritório da Austrália, cada um está na sua casa. Então, se você é para trabalhar de casa, cara, não importa se minha casa é em Sydney, se minha casa é em Paris ou se minha casa é em São Paulo. Né? Se é para trabalhar de casa, você consegue fazer em qualquer lugar. Então, o trabalho remoto acabou, assim, meio que dando uma bugada na cabeça do povo. E, cara, é uma tendência. Eu já tenho atendido muita gente que está morando no Brasil e trabalhando para outras empresas dos Estados Olha Unidos, aí. empresas francesas, empresas espanholas. Então, assim, o cara me pergunta, cara, todo o meu processo de contratação foi online. A única exigência que a empresa me faz é que eu siga o horário de trabalho oficial da empresa, que, por exemplo, a empresa está em Madrid, que eu sigo o fuso horário de Madrid, né? No big deal, né? Beleza. Eu só tenho que começar um pouquinho mais cedo aqui no Brasil, né? Mas também termino mais cedo. Cara, e eu fico online, eu trabalho.
e eu recebo em euros, né? E aí, o que eu faço, né? Cara, se você continua residindo no Brasil, veja, as legislações tributárias de quase todos os países do mundo ainda não foram alteradas em função dessas novas tendências, né? Vai demorar um tempo para a legislação tributária ter capítulos especiais a respeito disso. Até porque a gente está falando de governos, né? Então, são Estamos falando de aqueles. governo. Mas, enfim, E nós estamos vamos falando de uma coisa começar. sensível, que são impostos, né? Imposto é um negócio meio sensível, né? Então é uma coisa que não dá para você mudar assim tão rápido. Você tem que ter um debate, né? Sim. E aí o que acontece? Ah, a minha sensação é de que os fiscos, não só do Brasil, mas do mundo todo, vão começar a olhar um pouco mais de maneira cuidadosa em relação a toda essa relação que a gente tem com o exterior, essa troca. Uhum. Seja do brasileiro que realmente sai do país, definitivamente, ou que sai do país e não entrega a declaração de saída, seja daquele brasileiro que continua aqui, mas está recebendo, depositado na conta Bilbao Vizcaya Madrid, né, o seu salário em euros, e está achando que tá boneco, porque ele fala assim, não, eu recebo lá um dinheiro, faço uma remessinha pequenininha todo ano, todo mês eu faço uma remessinha pelo TransferWise, bem pequenininha, para pagar as continhas aqui, o resto eu deixo tudo lá na minha conta do BBVA, em Madrid, entendeu? Cara, isso é uma coisa complicada, porque, obviamente, a minha impressão é de que o fisco, hoje, ele não tem uma, assim, o número de brasileiros no exterior tem crescido, isso é um fato, tem crescido bastante nos últimos anos, por vários motivos, não apenas por conta da situação, né, às vezes, política e econômica do Brasil, mas também por uma questão de que o mundo está mais aberto para uma experiência internacional, né? A gente vive um mundo hoje sem fronteiras, mais ou menos, né? E o número de brasileiros no exterior tem crescido. Por enquanto, não está num volume que a Receita Federal considera assim crítico, né, para fazer uma auditoria mais pesada. Mas a tendência é continuar aumentando o número de pessoas, de brasileiros morando no exterior, um. Dois, a tendência é a gente ter essas trocas, essas relações de pessoas comuns no Brasil com outros países, ou vice-versa, uma empresa brasileira contratando remotamente uma pessoa de fora, né? E isso tudo leva a crer que o fisco brasileiro vai aperfeiçoar os seus mecanismos de auditoria e de controle sobre as pessoas nessas trocas, certo? Então, é bom também fazer as pessoas lembrarem, né, que o Brasil, não só o Brasil, mas mais de 100 países no mundo já trocam informações fiscais dos seus residentes, né? Nós começamos esse movimento há muito poucos anos, esse movimento está amadurecendo. Os países criaram sistemas para conversar com um único database. E tudo isso, gente, Tudo. não é uma coisa assim que cada um está fazendo o seu e do tipo, né, ninguém, we don't care, né? Não, isso tudo foi orquestrado pela OCDE. Tudo orquestrado na batuta do maestro, OCDE, né? Tocando a sinfonia ali, ó. Bom, agora é a vez da Austrália. Aí vai lá, cria o seu sistema bonitinho. Agora é a vez do Brasil. Vai lá, o Brasil toca lá o clarinete. Nos Estados Unidos vem com todos os metais, né? Então, quer dizer, é uma orquestra. Os caras fizeram isso de uma maneira super, super cuidadosa, super bem planejada. Então, o que acontece? É uma tendência, Raul. A gente fala de fisco, a gente apelidou isso de fisco global. De repente, você não está mais prestando informações fiscais para o Brasil. Quando você entrega para o Brasil, você está dizendo para o mundo inteiro o que você tem. E já é comum, né? Você, um brasileiro, vai abrir uma conta no banco australiano. Já é comum lá na fichinha de abertura de conta o cara perguntar qual o seu CPF. Aí você fala, what?
Como é que o cara sabe aqui na Austrália que o documento fiscal que identifica lá no Brasil o nome dele é CPF? Meu amigo, welcome to the new era. É, É assim, você vai nos Estados Unidos abrir uma conta, o cara te pergunta, se você fala que qual a sua nacionalidade brasileira, o cara te pergunta qual é o seu CPF. ponto. Aqui no Brasil, quando você vai abrir uma conta, você é estrangeiro, você vai abrir uma conta e você apresenta o seu RNE, que é o documento de identidade do estrangeiro, Uhum. o cara já te pergunta qual é o seu Social Security Number, se você é americano. Qual é Ponto. o seu Tax ID lá na Itália, né? E assim, qual é o seu quit na Argentina? Os Sim. caras já sabem tudo, meu. E os caras amarram as coisas, né? Já estão amarrando. Então, esse sistema, eu ainda não tenho visto, obviamente, grandes autuações ou grandes descobertas, né, desse sistema, mas a gente já sabe que o sistema está funcionando. Esses países levam a sério esse projeto, tá? E esse projeto, dentro de alguns anos, Raul, ele vai estar em sua plena capacidade de troca de Sim. informações. E olha aqui, Então, ó. Olha o comentário do Felipe. O Commonwealth, que é o maior banco aqui da Austrália, ligou para minha esposa perguntando qual era o CPF dela. isso. Cara, isso é o maior banco da Austrália fazendo uma ligação e conferindo qual que é o seu cadastro de pessoa física lá Do do Brasil. Brasil. Então, Então, é e por isso. quê? E a pergunta, né? A pergunta é por que o banco se incomodou de ligar para o seu cliente, parou o que estava fazendo para pegar o telefone e ligar para o cliente para pedir o CPF? Não é só para preencher um dado que faltou ali na tela dele. Sabe, aquele cara tem toque, ele fala assim, puta, deixei um campo em branco. Não, ai, caramba, eu tô indo no psiquiatra para resolver isso. Não, eu vou ligar, vai, eu vou ligar. Não, não é isso. Ele precisa dar essa informação lá por uma norma de compliance interno da Austrália, porque toda essa informação gerada na Austrália, ela vai ser compartilhada com o Brasil. Sim. É a verdade agora. Essa é a verdade. E Né? não tem, né? E Rossano, então, que essa mina de ouro, a gente sabe que alguma hora ela vai ser minerada, maravilha. Agora a gente falou um pouco também de quem tem ganhos no Brasil, e, por exemplo, se a pessoa recebe um aluguel, recebe alguma renda, recebe renda de investimentos, alguma coisa assim, a questão de ser um não residente fiscal, tudo certo. Agora, então a pergunta é o seguinte, para a gente pensar assim, 2, 3 primeiros passos, a pessoa está aqui assistindo a live, esse vídeo, ela está perdida, ela está apavorada já, mas ela tá, peraí, só um pouquinho, vamos parar, vamos respirar. O que é a primeira coisa que a pessoa faz? Ela vai no Google, ela vai no site da Receita Federal, ela liga para o banco dela. O que é os 3 primeiros passos, vamos dizer assim, que a pessoa poderia fazer? Que a pessoa poderia fazer, por exemplo, para ver se tem já algum problema, fazer um diagnóstico para saber se tem algum Isso. problema aqui no Brasil? É mais ou menos assim, para ver o quão F eu estou. Como é que eu descubro Certo, isso? certo. Olha, tem um jeito muito legal de fazer isso, tá? Aqui no Brasil, a Receita Federal brasileira, ela realmente ela dá show, né? Assim, a gente gosta de criticar o Brasil um monte de coisa, tem um monte de coisa que precisa ser criticado mesmo, mas se tem um cara para quem eu tiro o meu chapéu, né, é para a Receita Federal do Brasil. A Receita Federal do Brasil, ela informatizou a parada toda já há, assim, 20 anos, né? Há 20 anos ela vem trabalhando assim constantemente na informatização de tudo, né? E isso é um negócio muito legal que a gente não vê tamanho, vamos dizer assim, tamanho avanço tecnológico nos fiscos de outros países, tá? E com isso a gente tem hoje uma plataforma da Receita Federal que qualquer contribuinte pode entrar e ver informações sensíveis, tá? Informações que antigamente, lá quando eu comecei a trabalhar com isso, há 20 e poucos anos atrás, eu tinha que pegar uma procuração do cara, cópia do RG, autenticada, a procuração com firma reconhecida em cartório, eu tinha que agendar um dia para ir até a Receita Federal, pegar a senha,
né, ser chamado pelo fiscal, aí mostrar os documentos para o fiscal abrir uma tela mágica lá na frente dele, que ele até vira o monitor só para ele, que não é para eu poder dar uma olhadinha lá, né? E falar para mim a informação que eu queria. Hoje, isso tudo é passado, você próprio consegue fazer isso. Tem um lugar chamado ECAC. Então, quem quiser dar uma olhada, né, ter um feeling, né, do que está acontecendo, do que está rolando, tá? Primeiro acende uma vela lá para Santa Rita de Cássia, ou São Judas Tadeu, né, o santo das causas impossíveis. Faz uma oração, antes de começar tudo, primeiro, então, 3 passos. Primeiro acende uma vela, reza um pouquinho e tal, legal. Aí você vai lá no Google, joga ECAC, portal ECAC. ECAC é E-CAC. CAC é a sigla de Centro de Atendimento ao Contribuinte, tá? Então, ECAC. Meteu lá ECAC, vai no link que vai abrir e ele vai permitir o seu acesso desde que haja uma positivação de identidade. Claro, todas as informações fiscais estão sob sigilo constitucional. Então, o sistema não é tão simples de acessar. Você vai ter um trabalhinho, se você nunca acessou o ECAC antes, você vai ter, na primeira vez, você vai ter um pequeno trabalho para fazer. Você vai lá, gerar código de acesso. Caso você não tenha, se você tiver um certificado digital, facilita muito, você entra com certificado digital. Se você não tem certificado digital, que a maioria das pessoas acaba não tendo, principalmente quem mora na Austrália, aqui que não tem um certificado digital, você vai ter que criar um código de acesso. Ele vai abrir uma tela em que você vai ter que dizer o seguinte: qual é a sua data de nascimento, seu CPF, obviamente, e ele vai pedir o número de recibo das 2 últimas declarações de imposto de renda que você entregou no Brasil. Tá? Se você pegar a última declaração de imposto de renda, você vai ter os 2 números lá. Tá? Você consegue, na última declaração entregue, você já consegue esses 2 números. É um número grande, é um número, eu acho que tem uns 8, 9 dígitos, é um número grande, você digita os 2 números. Se tudo estiver certo, ele vai gerar um código de acesso que é um número enorme. É uma sequência de números assim, bem grande, que é mesmo para, né, confundir as nossas cabeças. Printa essa página, joga lá, printa PDF, salva no computador, tá? Porque você vai precisar desse número. Aí, feito isso, voltar para, tem no link lá, voltar para o portal ECAC. Você volta, e aí quais são as perguntas que ele faz para você acessar? Qual é o seu CPF? Qual é aquele código de acesso, aquele número grandão que você salvou em PDF? E qual foi a senha que você cadastrou lá na tela anterior? Quando você gerou o número de acesso, você foi obrigado a cadastrar uma senha. Então, ele vai pedir essas 3 informações: CPF, código de acesso e senha. Quando você coloca os 3 e deu tudo certo, welcome, né, para a sua vida fiscal. Lá você consegue ver todas as declarações que você entregou, sei lá, nos últimos 15 anos, talvez, nos últimos 10 anos. É uma biblioteca aquilo lá da tua vida, tá? Lá tem informações, por exemplo, se você já foi autuado, se você tem algum débito pendente, se você tem alguma situação crítica que o fisco está te cobrando e você nem sabia. Lá você consegue ver dentro do portal ECAC, se você, assim, imediatamente, se você quiser saber, né, se você está sujo na aplicação, né, exatamente, de novo, né, faz o sinal da cruz, vai lá, entra em, eu acho que situação fiscal, tem um botão lá, situação fiscal. Aí você entra lá e ele coloca lá para você a possibilidade de você ver qual é a sua situação fiscal. Se você tiver um papagaio lá na Receita Federal solto, já vai aparecer ali, inclusive o DARF para você pagar. Já aparece bonitinho, né? Já o atendente já está ali, quer pagar como, né? Vai ser à vista, vai ser parcelado, vai ser cartão, já aparece lá para você já pagar, entendeu? Só que esse portal ECAC é hoje um negócio muito legal que você consegue ver como é que você está, vamos dizer assim, com o fisco. Tá? Então, quem quer dar uma olhada aí para ver, ou eu recomendo, inclusive, que, sei lá, a cada 6 meses, né? Assim como você, a cada, sei lá quanto tempo, você dá uma olhadinha no sistema de trânsito para ver se caiu alguma multa para você, crie o hábito de entrar no ECAC
para ver se não tem nada lá, entendeu? Que requeira a sua atenção imediata, tá? Não, poxa, isso aí. E, gente, fazer tudo isso que o Rossano está falando é o primeiro passo para você entender como que está a sua situação fiscal. Ah, então quer dizer que se a cada 6 meses eu fizer der um check ali, der uma conferida no ECAC, tá tudo certo, eu não faço a minha declaração de saída definitiva e eu fico só conferindo. Não, não. É só para Nada saber disso. o quão desesperado você tem que estar para resolver alguma coisa. E agradecer se você não tiver nada, se você estiver com tudo o seu nome limpo lá, agradecer por isso e pensar: agora eu tenho essa informação, eu estou aqui, agora o que, que eu posso fazer? Aí você vai lá, talvez vai pesquisar e jogar no Google se você quiser, gente. Declaração de saída definitiva do Brasil, declaração e comunicação de saída. Vai ter as instruções, você pode acessar lá, você pode fazer o que você quiser, tem as épocas certinhas, e que bom, é um dos motivos que eu trouxe o Rossano aqui, é final do ano, estamos nos aproximando aí nos próximos meses da época da gente poder fazer isso, para fazer tudo isso tranquilamente, mas assistiu esse vídeo, assimilou, tomou uma chacoalhada, conferiu no ECAC, como é que está a minha situação, opa, agora eu posso ter o meu próximo passo. O que, que eu vou fazer? Eu vou organizar minhas coisas. E é engraçado, Rossano, porque eu converso com muita gente aqui. A pessoa me para no supermercado e faz, eu vi aquela live com o Rossano, eu não sei se eu gosto ou não gosto de vocês. Eu quero desver essa informação. Eu digo, meu irmão, não tem mais não. Antes você não sabia. Não saber e não fazer é que nem a gente falou. Cara, você não sabia. E é genuíno. A grande maioria das pessoas não sabe. Elas não Exato. sabem. E tu vê que é um pavor, porque, tipo, meu Deus, o que, que eu tô fazendo? Né? E até eu vejo, né, quando a aula que tu gravou, que tem quase 1 hora de conteúdo que tá dentro do curso, explicando os perigos e as coisas, a pessoa que mora fora, que quer continuar investindo no Brasil, como fazer certinho. O pessoal vê aquela aula e fala, meu Senhor Jesus amado, qualquer que seja a sua religião, ele dá aquele pavor, mas tá bom, calma, tem um caminho, vamos seguir. Então, eu acredito muito nas tecnologias, que foi o início da minha pergunta anterior. Eu acredito muito nas tecnologias. A Receita Federal do Brasil vem melhorando muito esses dados de informação. O portal ECAC não existia da forma que ele existe até pouco tempo. Então, a gente não tinha esse acesso, era um pavor realmente de ver, meu Deus do céu, o que, que eu tenho que fazer? Então, isso é muito importante, a gente ter acesso a essa informação e fazer as coisas corretamente, porque a gente não quer. E eu sempre gosto de jogar essa que eu vou jogar agora, que é o seguinte, eu sou um fã de criptomoedas, né? E eu digo, a tecnologia que é usada, o próprio blockchain, onde fica tudo registrado e nada pode ser apagado, eu digo, cara, se os caras estão fazendo isso e tudo que você faz, todas as suas transações bancárias, elas ficam registradas em algum lugar. Talvez não está tudo se conversando ainda, mas eu digo, na hora que eles começarem a usar um sistema que tudo que você faz fica registrado de uma forma ou de outra, meus amigos e minhas amigas, preparem-se, porque aí sim não tem como fugir. E pode me chamar de louco. Certeza, Raul, você pode ter certeza que o fisco brasileiro está seguindo esse caminho. Isso você pode ter certeza.